dia, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a palavra e as bênçãos de Deus estejam em cada coração em mais um dia que inicia-se. Eu gostaria de ler uma escritura para meditarmos um assunto muito importante para nós nesta manhã. Em São Lucas capítulo 24, versículo 49, aquela ordem que Jesus Cristo deu para os discípulos: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem, meus preciosos. Nós vimos que a igreja primitiva, ela estava exuberante com o poder de Deus descido do alto, que era o poder do Espírito Santo. E assim a igreja, os discípulos, os apóstolos, recebendo aquele poder, a unção do Espírito Santo, eles se colocaram em ação. E veja, é sobre este assunto que eu gostaria de meditar convosco nesta manhã. É a igreja em ação, a igreja que deveria estar em ação, não é? Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a seguir: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E isso, meus irmãos, nós não estamos notando que a igreja atual, o povo de Deus atual, que se julga ter o mesmo poder, ou seja, o mesmo Espírito Santo que havia sido descido para aquela igreja primitiva, não está muito longe, né? Não tem notado você o quanto está longe a igreja atual, o povo de Deus atual, do que eram eles, não é? Estava em abundante o poder de Deus na igreja, na vida daquelas pessoas. E eles davam testemunho com grande poder, né, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles criam naquela unção, sendo próprio Deus com eles, realizando a obra através deles e neles, não é? Não está longe demais a igreja de hoje. A igreja de hoje não deveria estar em ação como era a igreja primitiva, meus preciosos. Mas sabe o que tem acontecido com a igreja? Tem perdido o fervor, o temor. A igreja tem regredido em vez de estar progredindo na fé. E tudo isso, você sabe por que tem causado essas coisas? Porque o povo deixou de ser um povo fervoroso, com temor. Deixou de deixar o poder ser manifestos através da vida deles, que é o poder da palavra, poder do Espírito Santo. Hoje nós vemos um povo, em vez de oração, há muita murmuração dentro da igreja, há muito clamor por causa disto, por causa daquilo. Hoje o que nós vemos dentro da igreja é, em vez de estar um pelo outro, hoje estão um contra o outro, não é? Não se vê mais oração de um pelo outro, e vê sim uma murmuração. É um falatório, uma perseguição de um para com o outro. Isso tem afastado o poder de Deus dentro da igreja, fora da igreja, na vida das pessoas e no lar das pessoas, daqueles que se julgam ser cristãos. Infelizmente, a nossa realidade de hoje, meu irmão, eu não sei, só se eu estiver vivendo em outro mundo, mas a realidade hoje da igreja está muito diferente do que aqueles nossos irmãos no passado eram. A palavra de Deus diz isso em Atos dos Apóstolos 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Não é? Era um coração, era uma fé, uma intenção apenas.
todos pelo mesmo objetivo, não é? A igreja não está em falta, não tem algo de errado em algum lugar? Me ajude, por favor, vamos meditar junto, não é verdade? Cadê aquele povo fervoroso da igreja, aquele povo que ama ir cultuar a Deus, ouvir a voz do profeta, receber a palavra do pastor com fervor na alma? Cadê este povo? Não é? Cadê aquele banco? Será que não temos que trazer de volta aqueles bancos dos simples, dos humildes que estão no porão da igreja e trazer de volta? A igreja perdeu o seu teor porque perdeu a humildade, a simplicidade. A igreja perdeu a sua essência porque tem colocado o Espírito fora dela e colocado para dentro dela credos e dogmas, e assim sucessivamente. Mas não era assim a igreja primitiva. Veja o que o nosso profeta diz na mensagem Influências, a partir do parágrafo 76. Veja isso vai te ajudar. As pessoas no dia de Pentecostes, quando Jesus lhes disse para esperarem lá, o que eles seriam? Foram, e quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, quando eles foram influenciados pela palavra de Deus manifestada. Assim, lembre-se, Jesus diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esperaram, não 8 dias, não 9 dias, eles esperaram 10 dias, até que a promessa se manifestou e o Espírito Santo caiu e se repartiu, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E enquanto eram influenciados pelo Espírito Santo, eles entraram em ação. Cambaleando como bêbados, gritando, falando em línguas, saíram para a rua, disseram: estes homens estão cheios de mosto? Pedro, levantando-se, disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. O que isso fez? Isso o colocou em ação. Isto te colocará em ação se você não o tem. Isto te colocará em ação quando você vir a palavra de Deus cumprida. O que temos visto nestes últimos dias deveria nos colocar em ação. Deveria fazê-lo se viéssemos com reverência e humildade. A coluna de fogo diante de Paulo o colocou em ação. E hoje, quando vemos aquela mesma coluna de fogo, pela ciência, pelos seus resultados, pelo que ela prometeu, fazendo a palavra nesses últimos dias se cumprir exatamente, isto deveria nos colocar em ação. O sinal foi dado. Como foi nos dias de Sodoma, pouco antes de Sodoma ser queimado, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele será manifestado novamente, o mesmo ontem e hoje eternamente. Deveria colocar cada membro do corpo de Cristo em ação, alcançando a todos que você puder, porque esta é a última hora, é a última chamada, a última chamada. Palavra por palavra tem sido cumprida, certamente deveria nos colocar em ação. Meu irmão, minha irmã, esta é a verdade, é a pura verdade que nós temos que encarar hoje. É uma realidade. A igreja deveria estar em ação. Fervorosos, exuberantes, ele tem se manifestado, se revelado para nós através da luz do entardecer. Mensagem enviada, cumprindo Apocalipse capítulo 10, verso 7. O anjo enviado de Deus para nos trazer essa mensagem, nos esclarecendo, abrindo os nossos olhos. Então, como deveria estar nós? Como estava a igreja primitiva quando o Espírito Santo desceu? A igreja estava em ação. Meu irmão, minha irmã, medite nessas palavras nesta manhã. Eu digo isso com meu coração voltado para você que está me ouvindo nesta manhã. E Deus te abençoe. Deus te abençoe o seu lar. Cure as suas feridas. Cure suas enfermidades. Te levanta agora.
agora se colocando de pé e levando avante esta palavra em ação. Deus te abençoe no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.